Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer tê-los aqui mais uma vez, dando continuidade a esse nosso primeiro simpósio de recursos humanos, Conexões RH, um evento da nossa Unifase, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Humberto Medrado, vamos estar juntos aí nessa tarde, mediando um bate-papo que eu espero ser enriquecedor para todos nós, com os nossos convidados serão apresentados em breve, cujo tema é Gestão de Pessoas Humanizada, ainda existe saída. Antes de iniciarmos as apresentações, eu queria parabenizar o profissional de recursos humanos pelo seu dia, salientando a importância de gerir gente em todos os momentos, em especial nesse que a gente está vivendo, momento de pandemia, que é o grande alicerce desse nosso evento Conexões em RH. E acredito também que um evento como esse nunca teve um nome tão apropriado, porque criar conexões, criar sinapses, como a gente também gostaria de dizer, é muito importante no momento do aprendizado coletivo, e já que saber não ocupa espaço, a gente faz uso da tecnologia e a gente procura aprender e conhecer um pouco mais sobre aquilo que nos assusta, nos afeta, mas que também nos enriquece ao ponto da gente poder tirar boas lições e crescer como pessoas, crescermos como empresários, enfim, da forma que a gente atua. Eu acho isso muito importante. Começamos o nosso Conexões falando dos processos de adaptação. A adaptabilidade é fundamental. Tivemos todos que ser meio camaleônicos, né, ao longo dessa pandemia, 70 e tantos dias de isolamento compulsório para muitos de nós, né? Depois passamos por uma conversa sobre saúde mental do trabalhador, que tem uma conexão muito grande com essa nossa adaptação. É fácil para uns, menos fácil para outros, muito difícil para outros tantos. Chegamos hoje pela manhã, no segundo dia do nosso evento, falando sobre uberização, essa relação do mercado de trabalho como um todo, isso também é muito importante. E chegamos agora no nosso webinar, para o nosso simpósio, com o tema de gestão de pessoas e gestão de pessoas humanizadas, que é o grande elemento que é alicerce do nosso bate-papo hoje. Isso porque a pandemia deflagrou reações humanas de toda a natureza. A gente tem visto isso atualmente, né? A gente vê atos de solidariedade, atos de empatia, atos de cuidado, mas por isso mesmo a gente também vê, infelizmente, do outro lado, uma face um tanto quanto negativa desse processo, onde impera o egoísmo, o individualismo e muitas vezes até o desprezo para com a vida humana. E todas essas facetas se refletem no contexto das relações entre pessoas e organizações. O comportamento das pessoas, seja como as organizações gerem o desempenho delas e o próprio comportamento das pessoas dentro das próprias organizações. A gestão contemporânea de pessoas, ela aposta nesse comprometimento mútuo, ela aposta nas pessoas parceiras das organizações e as organizações também parceiras das pessoas nesse processo. Isso é importante haver esse comprometimento mútuo, porque é necessário gerir pessoas em prol de um desempenho organizacional, de um resultado organizacional, como é importante também que a gente tenha organizações que se ocupem com o cuidado das pessoas. Isso é fundamental, ainda mais no momento que a gente tem passado. Gestão humanizada é aquela, de certa forma, que sem perder de vista o resultado empresarial, ela aposta suas fichas na manutenção da dignidade do ser humano no trabalho, se comprometendo com o seu bem-estar biopsicossocial e também com o seu estar de produtividade, de desempenho no ambiente que ela trabalha. A pandemia trouxe à tona a importância dessa prática de gestão de pessoas humanizada. E por conta disso, vai caber a nossa primeira estímulo, né, os nossos mediadores já apresentados, essa prática desse modelo de gestão. Como é a prática do modelo de gestão de pessoas humanizadas? Hoje nós trouxemos aqui dois convidados extremamente especiais. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa mediação. Eu apresento o Eduardo Félix. O Eduardo é diretor da planta de Petrópolis, da Hugs, antiga GE Óleo e Gás. Ele tem mestrado em engenharia de produção pela Unifei. Ele é pós-graduado em psicologia positiva e coaching pela Monteiro Lobato. O Eduardo possui MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em sistemas de produtividade e qualidade pela Unifei, graduado em engenharia mecânica de armamento pelo IME
Ele é Master Practitioner em Programação Neurolinguística, certificado pela Sociedade Internacional de PNL. Ele é Master Coach, certificado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Mas tudo isso, como eu disse para ele aqui no nosso making off, né, podia ser resumido pela página dele do Facebook, onde ele diz que a gente é felicidade. Eduardo Félix, muito obrigado. Daqui a pouco eu abro para a sua fala, mas é um prazer ter você aqui conosco. Doutora Maria Isabel, supervisora-geral da Fundação Otacílio Galberto, diretora da Unifase, agora Unifase, né, doutora Isabel? Até um pouco mais de 30 dias, nossa querida fase. Crescemos, né, estamos aparecendo também, somos agora Unifase. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é também mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutora Isabel, com todo carinho e saúdo, é um prazer ter a senhora nessa nossa mesa virtual de debate, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. A nossa dinâmica funciona assim, cada convidado tem até 15 minutos às suas exposições, né? Eu faço algumas interferências aqui para a gente poder conduzir um pouco o nosso processo e abrimos para aqueles que efetivamente nos interessam para os nossos participantes. Por conta disso, antes até da nossa mesa ser aberta, nós tínhamos em torno de 100 participantes já efetivos. Estamos batendo a casa de 200 participantes agora nesses primeiros minutos do nosso encontro. Eduardo, então, passo a palavra para você, seu testemunho sobre essas práticas de gestão de pessoa humanizada. Bem-vindo para a nossa Conexões RH. Boa tarde a todos. É um prazer sempre estar falando com a sua fase. Acredito no propósito de vocês. Falar de gestão humanizada é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu, como gestor e como pai e como ser humano, eu acredito que pessoas felizes rendem mais. E isso não é só uma crença, isso é comprovado cientificamente. Então, o que eu faço no meu dia a dia, a minha prioridade é buscar a felicidade do meu time, porque eu acredito que o sucesso vem como consequência da felicidade, não o contrário. E você tem uma ideia como é que a gente conduziu isso e como isso funcionou aqui em Petrópolis, por exemplo? Eu posso te dar outros exemplos, mas é sempre bom falar o mais atual. A gente tinha, há pouco tempo atrás, um índice de entrega no prazo de 10%, e hoje é de 90%. A gente tinha diversas reclamações e problemas de segurança do trabalho, e hoje a gente está mais de 700 dias com dias perfeitos de segurança do trabalho. A gente tinha um custo de qualidade altíssimo, valor, prefiro não falar, mas a gente reduziu em 99,5% o custo de má qualidade, de scrapping work, de sucata e retrabalho, a gente quase não tem. E uma empresa que faz reparo de turbinas aeroderivativas. Não é a mesma coisa da aviação, é para plataformas de petróleo ou para usinas termoelétricas. A gente demorava 90 dias para se fazer um reparo de motor internamente, hoje a gente faz em 40. A gente, todo ano, a gente consegue entregar cerca de 15 a 20% de redução de custo, e tem vários outros indicadores para falar. Professora, isso é com as mesmas pessoas que trabalhavam antes. Mudou uma pessoa, mudou um gerente de qualidade. Mas são as mesmas pessoas que fazem o trabalho. O que mudou é o ambiente. As pessoas querem ir trabalhar, as pessoas sabem que tem companheirismo. Quando eu falo companheirismo, é um ajudando o outro. Eu não preciso pedir para você fazer algo, porque você já vai fazer e depois vai me avisar que fez. O senso de propósito está muito disseminado no time, o senso de time. E eu fico aqui imaginando, pensando no que é diferente, metáfora com o que está acontecendo com a gente hoje em dia. Preste atenção nos planos que você fez para esse ano.
estão acontecendo todos eles? Ou estão acontecendo da maneira que você pensou que ia acontecer? O professor Humberto no início falou, são 70 dias que a gente está de um confinamento compulsório. Mudou a sua prioridade. Por que mudou a sua prioridade? Porque você, como um animal, ser humano, como um animal, você tem lá no seu cérebro ainda um instinto de defesa, de sobrevivência. E a sobrevivência vai vencer qualquer competição com qualquer outra meta que você tenha na sua vida, em qualquer momento da sua vida. Quando você estiver sob ameaça ou com medo, a prioridade é a sobrevivência. Talvez Maslow tenha tocado um pouco nesse assunto também. O medo é a arma mais poderosa para te dar controle sobre as pessoas. Para quem for um pouco nerd, tem uma fala do espantalho do Batman, que ele fala: agora que eu conheço o seu medo, eu tenho controle total sobre você. Isso não é novo, isso é desde a época das cavernas. Império Romano, antes de Cristo, é depois de Cristo, é hoje. É fácil controlar as pessoas pelo medo, é fácil você controlar seus filhos pelo medo. Se não fizer isso, se tocar aí, se chegar perto da beirada, é sempre o medo, medo, medo. Então você controla as pessoas com facilidade. Funciona, funciona. Você consegue controlar as pessoas. Mas a consequência do medo pode ser perigosíssima. Ele, em excesso, causa problema de saúde, estresse, ansiedade, burnout, síndrome do pânico e assim vai, depressão. Se você tem opção de sair da empresa, você vai sair. Você vai buscar sair da empresa, que você vai chegar uma hora que você não vai aguentar ver aquele medo. Então a rotatividade é alta. O medo diminui a criatividade, porque eu vou querer fazer exatamente o que você está me mandando, porque se eu fizer coisa diferente, se eu não tiver a sensação que eu tenho o direito de errar, eu não vou querer fazer nada diferente. Eu vou fazer exatamente o que você está me mandando, então a criatividade vai para o espaço. E aumenta a cultura de culpa. Não fui eu. Então aquelas análises de qualidade, de segurança, você vai para ela já pensando em se defender, porque a sua prioridade é a sobrevivência nesse ambiente. Isso não é nada produtivo. Então, o que eu tentei fazer foi buscar, cara, como que eu saio dessa corrida de rato? Como é que eu quebro esse paradigma? E eu descobri que o problema está nessa palavra controle, que eu já falei várias vezes aqui. O foco do controle tem que ser sobre os resultados, sobre o processo e não sobre as pessoas. Se eu passo o controle para as pessoas, elas recuperam duas coisas fundamentais em uma equipe, numa interação social, que é a confiança e a sensação de segurança, que você precisa para render mais. Então, como eu posso ter controle? Como eu faço esse controle na empresa? Antes das coisas acontecerem, desenhando um processo preventivo forte. Depois, com indicadores adequados. E durante, com ambientes onde as emoções positivas se sobressaiam. Aí que entra a gestão humanizada. Porque, de novo, a ciência comprova que pessoas felizes rendem mais. Por favor, não confundam felicidade com alegria, nem com euforia, nem com prazer, nem com satisfação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora a alegria seja uma das emoções positivas. E a Barbara Fredrickson, psicóloga americana, junto com Losada, fez uma análise onde descobriu que as pessoas felizes, fez uma pesquisa gigante com milhares de pessoas, onde descobriu que pessoas felizes são pessoas que experimentam 3 emoções positivas para cada emoção negativa no seu dia a dia. Repara, ela fala que são 3 para 1, ela não diz que pessoas felizes não têm emoção negativa, e o termo positivo e negativo vem da emoção, se é prazerosa ou não. Medo não te dá prazer, então por isso que é classificado como emoção negativa, segundo a psicologia positiva. Então, 3 para 1. Ou seja, se eu trabalho 8 horas por dia, eu posso ter 6 horas com emoções positivas e 2 horas de emoções negativas, e eu sou uma pessoa feliz. Eu não estou, eu sou uma pessoa feliz. 3 para 1, mantive 3 para 1. Então,
você pode sim exercitar a liderança autoritária em momentos de emergência, momentos de resposta rápida, mas, de novo, ela tem impacto negativo, emocionalmente falando, então eu não posso estendê-la. Tá? Então, gestão humanizada não quer dizer que seja um gestor bonzinho. Você vai praticar, vai fomentar mais emoções positivas em relação a emoções negativas. Você vai fomentar uma vida prazerosa. Fomentar a vida prazerosa é entender com as pessoas se elas fazem o que elas gostam de fazer. É convidá-las a pensar durante o dia que emoções positivas elas sentiram, como gratidão, por exemplo, orgulho, admiração e assim vai. Porque eu estou falando de definição de felicidade segundo a psicologia positiva, segundo Tal Shahar e Martin Seligman, que pessoas felizes são pessoas que têm a vida prazerosa, engajada e com significado. E engajada, elas estão fazendo o que elas fazem bem. Você conhece a linguagem de engajamento de cada um do seu time? Porque sim, cada um se engaja de uma maneira diferente. Você conhece os drivers de motivação de cada um, que cada um se motiva com uma maneira diferente. Então você precisa de observação e empatia para ser um gestor, uma gestora. Vida com significado a gente pratica no nosso dia a dia no trabalho, sempre seguindo o mantra de Simon Sinek, sempre começando com por que eu estou te pedindo para fazer essa tarefa. Eu quero que as pessoas entendam que o que elas estão fazendo, ou que elas se conscientizem que é importante o que estão fazendo, tanto para elas ou para aquilo que elas dão valor. Por que o que você está fazendo é importante? Depois eu explico o que fazer e como fazer, se é que preciso explicar como fazer. Então a gente pratica esses 3 pilares aqui na Baker Hughes em Petrópolis. A gente parte desse princípio que eu preciso, antes de mais nada, fazer um ambiente onde as pessoas sintam prazer de estar lá, se sintam engajadas e com significado. Porque a gente não controla várias variáveis externas, como a pandemia que está acontecendo agora, altos e baixos de economia, concorrente, várias coisas a gente não controla. A única coisa que a gente, como gestor, controla é o ambiente. E essa é uma responsabilidade do gestor. Quando você cria um ambiente certo, as pessoas vão fazer coisas extraordinárias. Você cria um ambiente onde a pessoa se sente segura, elas se sentem seguras entre si, naturalmente a confiança e a cooperação vão aparecer. Por outro lado, medo causa paranoia, cinismo, desconfiança, autointeresse, silos. Então, nesse ambiente, você vai priorizar a sobrevivência, se defender das pessoas e do seu gestor, da sua gestora. Então, se você é um gestor, uma gestora que está provocando medo na sua organização, você não pode pedir para as pessoas deem o melhor de si, sejam mais produtivas. Você definiu um ambiente errado para isso. De novo, isso não significa que você não tenha que ser autoritário quando precisar ou que não vai haver medidas de disciplina. Estou dizendo só para você inverter a equação e talvez os resultados sejam tão extraordinários quanto a gente está experimentando aqui em Petrópolis. Parta do princípio que pessoas felizes rendam mais e talvez faça sentido para você. É isso. Tcharam! Muito bem, meu amigo Eduardo. Palavras, acho que são gratificantes para todos nós, sem exceção. Tudo que a gente precisa ouvir, até nesse momento, né, em particular, são palavras positivas, de gente que jogue a gente para cima, todos nós, sem exceção, porque isso reverbera para quem está do nosso lado, para os nossos familiares, para os nossos alunos à distância, né? As situações complexas de todo mundo, de uma hora para outra nós descobrimos que a conexão, né, às vezes não nos conecta como a gente imaginaria, que a tecnologia não está com esse acesso para todo mundo, enfim, a gente faz das tripas coração, você disponibiliza uma atividade, uma tarefa. Como eu vi uma frase uma vez, né, fazer com gosto aquilo que se gosta, o resultado é sempre mais agradável e mais prazeroso. E efetivamente, que se me permite uma rápida história que eu ouvi, não me lembro onde, né? O filho todo dia, quando ia para o colégio, chegava na hora do recreio, ia merendar, ele percebia que tinha um pedaço da laranja que estava mordido, um pedaço da maçã que estava mordido, isso, enfim, tinha assim um pedaço da fruta que o pai colocava na merendeira, ou a mãe colocava na merendeira, e estava sempre mordido. E aí o pai virou para o menino, virou para o pai e falou assim: papai, eu não entendo, por que quando você ou a mamãe fazem o meu lanche no colégio,
tem sempre um pedaço de fruta faltando. Por que você come? Aí falou, meu filho, eu não estou comendo. Eu só quero saber a fruta que você está levando para o seu colégio se ela está doce. A minha função e a função da sua mãe, por mais difícil que seja, é te dar o lado mais doce da vida. Né? Mesmo que para isso a gente tenha caminhos tortuosos, né? Mesmo que para isso a mãe da gente sempre fala, tem o caminho do amor e o da dor, né? A gente é ensinado, muitos de nós, pelo caminho do amor, mas invariavelmente a gente dá uma derrapada, vai no caminho da dor, volta, acha do amor de novo, enfim. Isso vale para as organizações, né? Até porque a gente fala de uma evolução de conceitos, de teorias de relações humanas, teorias comportamentais, teorias motivacionais, que a gente não falava 100 anos atrás, a gente nem se fala mais 100 anos, falava 50 anos atrás, a gente está em 1970, né? Quando você imagina 50 anos atrás. Então, isso evoluiu muito e a gente tem hoje uma necessidade das pessoas também estarem mais predispostas a aceitar esse tipo também de proposição, ou seja, uma liderança efetiva. E a liderança efetiva é importante, a liderança ativa é importante. Agora, uma liderança passiva também é causadora de muitos conflitos organizacionais, de muitos processos ruins, enfim. Acho que você trouxe para a gente uma fala muito pertinente e eu agora, com muito carinho, passo a palavra à doutora Maria Isabel para nos dar seu depoimento, seu relato sobre essa prática de modelo de gestão humanizada. Boa tarde a todos que me escutam. É um prazer enorme para mim estar presente nesse Conexões RH. Eu queria cumprimentar, não posso deixar de ser um pouco protocolar, né? Porque, afinal de contas, a gente está viciado nas mesas de abertura da nossa academia, mas eu queria cumprimentar o Eduardo Félix pela brilhante atuação na sua empresa, que ele acaba de nos relatar, e também pela sua brilhante concepção de gestão e pelas suas palavras carinhosas também nesse nosso evento. Eu gostaria de cumprimentar o professor Humberto Medrado, nosso mediador, porque é um prazer enorme revê-lo, Humberto. Depois desses 70 e tantos dias de confinamento, a gente fica muito alegre de rever nossos professores que estão aí garantindo a continuidade do processo educacional, que estão torcendo pela nossa Unifase. E hoje está aqui numa posição bastante especial, que é mediar esse bate-papo entre um especialista e uma, digamos assim, uma diretora que faz uma gestão sem tanta base científica, mas com muito empenho em seguir os seus objetivos institucionais. Eu queria pedir desculpas aos nossos alunos do curso de RH, porque não mencionei, não parabenizei pela participação na organização desse evento no momento da abertura. Então, eu queria mandar uma saudação muito especial a eles. Gostaria também de parabenizar os profissionais de RH, que hoje é o seu dia, fazendo isso através da nossa gerente de RH, Luciana Magalhães. Então, feitos todos esses primeiros comentários, eu queria dizer a todos que o nosso curso de gestão de RH está muito bem representado hoje aqui nestas nossas conexões, porque é exatamente isso que ele vem buscando, formar gestores de pessoas capazes de garantir, pelo menos perseguir, uma gestão que busca felicidade. Eu gostei muito de ouvir o Eduardo começando por esse tema da felicidade, porque eu acho que é isso que norteia a prática de gestão. Quem é que faz uma gestão que deseja espalhar a ausência de felicidade? Todo mundo que faz a gestão quer superar conflitos e quer espalhar as condições para a felicidade, que não são dadas pelo gestor, mas que os gestores podem contribuir para isso. E não por isso estamos falando de gestão humanizada. Esse tema da gestão humanizada, frequentemente, ele se opõe à gestão estratégica, né? Há quem ainda diga, uma gestão humanizada, ela fica pouco atenta a resultados. Uma gestão estratégica é aquela que busca resultados. Tivemos já uma lição aqui anterior, né, de que a gestão humanizada é aquela que garante resultados. E é isso mesmo que a gente pensa. Mas, comparando uma indústria, uma empresa de grande porte,
como instituição de educação superior, a gente pode ver muitas nuances, né, nessa gestão humanizada. O que a instituição de educação superior ela representa? Um conjunto de pessoas num processo educacional. Então, uma instituição de educação superior, ela é nada mais do que a própria gestão humanizada, com tudo que isso possa trazer de conflitos, porque todos são gestores da sua própria disciplina, dos seus próprios grupos de trabalho, e os profissionais, colaboradores, são gestores de suas equipes técnicas. Então, temos aí um caldeirão de variáveis. Essa gestão por resultados também é mais difícil de ser aferida numa instituição educacional. Como é que eu posso dizer que eu baixei tantos percentual na minha taxa de retrabalho? Como que eu posso dizer que eu melhorei a minha taxa de entrega? Os nossos parâmetros são outros. Eles serão atingidos quando o nosso aluno estiver na posição do Eduardo e a gente diga assim, aquele é um ex-aluno Unifácio. Aí a gente vai dizer, aquilo que a gente fez lá atrás está garantido o sucesso à frente. Mas nessa gestão que pode se opor entre a estratégica e a humanizada, a gente tem que admitir que ninguém produz resultados se não estiver se sentindo, no mínimo, confortável, né? Muito comum a gente ver na área do magistério professores que trabalham pelo medo, como o Eduardo pontuou. Então, os alunos estudam no limite e para atender ao comando do professor. Então, não temos resultados criativos, não temos superação, temos o atingimento de metas traçadas e consideradas, digamos, medianas. Raramente a gestão do medo, do controle, da invasão das características pessoais do aluno vai gerar aquele resultado positivo. E se não gerar aquele resultado positivo, os resultados de uma instituição de educação superior vão por água abaixo. Falando um pouco mais, então, de gestão de equipes, o que a gente pode dizer? As equipes que merecem a atenção dos seus gestores, elas se sentem mais à vontade para cumprir os seus objetivos e suas tarefas. Não poderia ser diferente na Unifase, porque a gestão humanizada, ela nasce com a própria instituição. Está lá no nosso plano, no nosso estatuto, no nosso regimento, quais são os nossos objetivos institucionais. E dentre esses objetivos estão a defesa da pessoa, intransigente da vida. Então, o bem comum é o nosso principal, para ele que nós concentramos os nossos esforços. Defender a pessoa, eles são os nossos objetivos. E além desses básicos, a gente ainda tem o compromisso com o relacionamento pessoal. Então, esse é um princípio institucional, é um princípio muito característico da nossa instituição. Temos muitas instituições da nossa área cujos princípios e valores estão na produção da ciência, esses também são nossos. Mas, assim, compromisso com o relacionamento pessoal é a base da nossa gestão humanizada. Então, não podemos fazer diferente. Podemos fazer melhor ou pior, mas diferente não. Senão estaríamos traindo a nossa própria constituição organizacional. Então, eu quero contar um pouco para vocês da experiência da gestão na fase. Quer dizer, essa falsa oposição, gestão humanizada, gestão estratégica, é mais ou menos esse falso dilema que hoje está tão comum nesse momento da pandemia. Medidas de contenção do contágio versus economia. Isso é um falso dilema, né? Isso não se opõe vidas à economia, mas economia pressupõe vidas, e as vidas geram esse produto econômico. Então, a gente precisa estar juntando isso como a gente junta gestão estratégica e gestão humanizada. Quanto mais humanizada a gestão, melhores serão os nossos resultados.
Na nossa instituição, como é que a gente implementa a gestão humanizada? Primeiro, tendo um olhar cuidadoso sobre as pessoas. E olha aqui, eu quero dizer, porque eu estou sendo ouvida por muitos colaboradores, que a gente não é perfeito. Isso é só uma maneira sintética de apresentar essa questão. Então, a gente procura ter um olhar cuidadoso sobre os nossos colaboradores, e aí eu estou incluindo os professores. A gente procura, então, atento às particularidades, oferecer aquilo que possa garantir uma melhor, um melhor amálgama entre colaborador e instituição. E isso se traduz em algumas ações, como desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nós temos um grande programa de desenvolvimento de pessoas. Cursos, eventos, palestras, seminários, eventos no exterior, cursos de graduação, financiamento desses cursos, financiamento de cursos para dependentes dos nossos colaboradores. Então, esse é um aspecto da nossa gestão humanizada. Ou seja, muitas vezes essas áreas de desenvolvimento pessoal nem têm nenhuma relação com a tarefa que ele precisa se desincumbir. Como, por exemplo, eu quero fazer um curso de jornalismo, mas nós não estamos numa Rede Globo, nem numa mídia impressa, nós estamos numa instituição de ensino. Mas se aquilo é o passo necessário para que a pessoa se sinta valorizada e aquilo está dentro do nosso programa, isso será incentivado. Assim como cursos outros de relaxamento, de ginástica, ou atividades de entretenimento, de lazer. Esses são programas clássicos, mas na nossa instituição a gente prima por essa qualificação profissional que está de acordo também com aquilo que a gente produz. Outras particularidades nós temos, como chefias que olham seus liderados, lideranças que estão atentas aos seus liderados para aquelas particularidades, principalmente numa instituição de caráter muito feminino. Então, eu sou gestante, eu preciso de alguns cuidados. Eu sou lactante, eu preciso de alguns cuidados. Eu sou mulher e tenho compromissos culturais familiares, então eu preciso estar buscando o filho no colégio, eu preciso chegar na hora para, enfim, tratar da alimentação da minha família. Então, esses aspectos também são vistos pela nossa gestão humanizada para que a mulher se sinta agradável no seu ambiente de trabalho e até apoiada. Petrópolis tem umas características, né? Então, eu perdi meu tio, eu tenho que visitar o meu vizinho. Então, dentro desse olhar cuidadoso, a gente procura estar dando um pouco mais de espaço para as pessoas, sendo menos rígido em algumas regras de controle, sendo mais abertos no resultado final do seu trabalho. Particularmente no meio docente, a gente tem muita variação, por exemplo, de períodos de férias, de suspensão de atividades para congressos e tudo mais. Isso é pouco, né? Porque isso é bem comum, mas eu já ouvi dizer de pessoas que a gente se especializa em ter esse olhar voltado para o nosso colaborador. Essa gestão humanizada, há um momento em que ela precisa aparecer como esse resultado esperado. Se a gente não tem a métrica da gestão humanizada, a gente pode apontar alguns momentos em que o resultado dessa gestão foi um resultado efetivo para a organização. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. Todas as vezes, todos aqui sabem que as instituições de educação superior são avaliadas pelo Ministério da Educação com a vinda de comissões que vêm ao campus avaliar as condições de ensino. Todas as vezes que esses avaliadores chegaram no nosso campus, o que eles encontraram? Corpo docente e colaboradores absolutamente afinados com os objetivos institucionais, que é isso que a gestão humanizada faz.
a pessoa se sente parte daquela organização e ela trabalha para que a organização chegue no lugar onde os seus diretores traçaram, ou os seus conselhos traçaram. Então, quando chega a visita desses avaliadores, o que acontece? A instituição inteira se prepara para isso, ela compartilha com a gestão da torcida, da preparação dos melhores aspectos e depois o testemunho que é dado à comissão do MEC sobre as condições de trabalho e as condições educacionais. Não houve nenhuma comissão, e aí eu quero fazer um agradecimento especial a todas as nossas professores e funcionários que sempre foram comprometidos com a instituição. Não houve uma comissão que não perguntasse: vocês combinaram? Porque não tem reclamação. Vocês combinaram com os professores? Vocês combinaram com os colaboradores? A gente só vê elogio. Eu acho que não é que não tenha reclamação, como bem disse o Eduardo, não é que não tenha momentos de contestação, de conflito, mas é o que é mais evidente, é o compromisso de todos pela causa única institucional. Então, acho que gestão humanizada se revela nesses momentos, o resultado dessa gestão se revela nesses momentos. Assim também nesse momento da pandemia. Eu não posso deixar de manifestar 1, 2, 1000 vezes o reconhecimento ao corpo docente pela resposta uníssona que foi dada a uma situação de absolutamente inédita, sui generis e apavorante, que foi: vamos transformar o nosso ensino presencial em ensino remoto em 1, 2, 3, 4 dias. Em 1, 2, 3, 4 dias estavam todas as áreas de todos os cursos e não houve uma contestação, o que aconteceu em muitas escolas. Não, isso eu não acredito, isso eu não quero, isso eu não vou fazer, me recuso. Não houve uma contestação. Houve sim, eu não me sinto tão à vontade, quem pode me apoiar nesse momento? Então, é o setor de EAD? É o setor de informática? É o setor pedagógico? É o meu coordenador? Então, essa é a resposta prática de uma gestão que compromete os seus colaboradores com os resultados esperados e que aparece nesse momento, que foi muito bem descrito pelo Eduardo, do medo, da insegurança. Então, nessa hora, somos todos uma equipe. Então, esse é o resultado melhor, né, 100% de adesão, melhor que a gente podia ter. A mesma coisa acontece com, talvez, os colaboradores que estão em atividade meio, que é mais difícil expressar essa união em prol dos resultados da instituição, que são os colaboradores administrativos, mas todos eles reunidos e compactuando com os objetivos institucionais. Alguns mecanismos nossos são de gestão participativa. Isso também faz com que a gente possa olhar para cada colaborador dentro dos diversos níveis de gestão e verificar as suas necessidades, os seus anseios, as suas inadequações e promovê-los a cargos e funções mais adequadas ao seu perfil, promover o seu desenvolvimento profissional e permitir que eles participem das soluções, as soluções dos problemas do dia a dia. Então, nós temos comissões de funcionários que têm ampla autonomia para propor, para experimentar, para discutir e para reproduzir práticas que eles próprios vão desenvolvendo, que são inéditas na instituição. Então, áreas de inovação administrativa, inovações na gestão. Eu creio que isso gera um clima organizacional favorável, que favorece não só individualmente a busca de cada um por um espaço maior de felicidade, afinal nós passamos a maior parte da nossa vida dentro do ambiente de trabalho, agora remotamente ligado ao nosso ambiente de trabalho, e faz também com que essas pessoas possam se permitir viver
A gente lá costuma dizer numa família, eu não gosto muito quando esse conceito de família é transposto para o conceito educacional, porque às vezes essas políticas passam a ser uma política paternalista, assistencialista, e que não é nada disso, né? Passa também a ver aqueles conflitos de amor e ódio, eu estou sentido, eu não estou sentido, fulano pôde, o outro não pôde. Então, na verdade, a gente vem trabalhando as nossas lideranças para que essa gestão humanizada seja uma gestão profissional e não apenas um cuidado pessoal. Cuidado pessoal é a base, acolhimento é a base, sobre o qual se desenvolvem todos os outros atributos da gestão. Eu acho que eu já devo ter estourado o meu tempo, né, Humberto? Ou não? Só um pouquinho. Já só um pouquinho? Pois é, olha, eu sou advogada de formação, então, ninguém me segura se me der o microfone. Se a senhora precisa, por sua vez, eu faço assim, letra A, letra B, já que eu sou professor, né? Letra A, letra B, letra C, a senhora marca a opção certa e a gente passa a bola. Eu queria dizer que eu teria imenso prazer de ficar aqui disponível para todas as perguntas, inclusive daqueles que trabalham na casa, porque esse é o momento. Está no momento também do questionamento desse discurso que eu acabo de fazer, né? Essa é a nossa intenção. E essa intenção a gente comprova com esses resultados que eu estou divulgando aqui, né? Quer dizer, a gestão humanizada tem o poder de trabalhar o pertencimento. E o pertencimento faz com que a gente consiga trabalhar e se sentir artífice do resultado. Muito obrigada por esse espaço. Obrigado à senhora, doutora Isabel, pela sua fala também, sempre muito consistente, sempre muito contundente, e que, de certa forma, ajudou até a responder a primeira questão que nos foi colocada aqui pela Bianca Márcia. Bianca é nossa aluna do curso de Recursos Humanos do terceiro período. Ela fez um questionamento sobre quais seriam efetivamente as técnicas utilizadas para a gestão de pessoas humanizadas. Acho que a senhora já deu uma boa ideia, assim como o Eduardo. Eu acho que esse discurso é muito bacana. Eu acho que a gente tem um tema aqui que a gente ia ficar provavelmente muito mais do que as 2 horas. Já se passou praticamente a primeira hora, se não me falha a memória. Eu não posso olhar para o lado, tá, gente? Mas eu estou aqui subvertendo a ordem da história, porque mandaram olhar só para a câmera, né? Mas, assim, o papo flui com uma certa naturalidade e a gente tem tempo para efetivamente muito mais, até repetir, né, no nosso simpósio do próximo ano, se tudo correr com o tempo. Eu acho que a grande essência do discurso, tanto da doutora Maria Isabel quanto do Eduardo, é o sentido do pertencimento, né? Acho que isso é importante. Nós, do Núcleo de Inovação e Relacionamento com o Mercado da FASE, do Unifase, fomos conhecer a empresa do Eduardo também. E a gente pode atestar que, do nível nacional, da pessoa mais simples ao diretor mais gabaritado, a forma de tratamento é a mesma, a oportunidade de falha é a mesma, né? Como as pessoas se situam e se colocam com naturalidade, acho que isso é muito importante nesse sentido. Então, quando você tem empresas que você consegue criar um vínculo no sentido de pertencer, isso é muito legal, né? Eu me lembro também, assim como a senhora comentou das nossas comissões do MEC, que vem nas avaliações, eu me lembro de um evento que nós tivemos a oportunidade de organizar, que foi o CASE, em 2017, Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, congresso de âmbito nacional, capitaneado pela UF, lá de Volta Redonda. E eu me lembro de uma saída de uma das salas das apresentações de trabalho, que tinha o pessoal, acho que do Maranhão, se não me falha a memória. O rapaz perguntou assim, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. O professor perguntou, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Aí ele falou, como é que eu faço para mandar currículo? Aí eu falei, olha, você pode mandar o currículo para o nosso coordenador do curso. Ele falou, deve ser muito bom trabalhar aqui. Foi a frase dele. Aí eu falei, olha, tudo bem, o senhor vai ter um certo problema para entrar, porque nós aqui somos o efeito Dominguinhos. Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai. Essa é a grande realidade. Isso acho que se comprova também no tempo médio de casa dos professores do Unifase. Acho que isso também é um ponto e que cria vínculo também, que perpassa para o aluno, assim como a gente tem em outras organizações, e a empresa que o Eduardo capitaneia, não tem a menor dúvida que seja na mesma linha. Então, partindo aqui dessa nossa primeira provocação, né? Eu adoro usar essa expressão provocação, parece como se você vai provocar alguém, você vai brigar com alguém,
mas esse estímulo ao debate, eu queria pegar uma fala, tanto da doutora Isabel quanto do Eduardo, que, de certa forma, tivemos um complemento, que foi a questão do medo, né, do gestor com medo, se a pessoa trabalhar com medo, enfim. Aí, nesse cenário, eu contextualizo da seguinte forma, por exemplo, se eu assumindo as minhas fragilidades, né, eu seria coerente ao assumir as minhas fragilidades, os meus medos. Isso me torna um gestor mais humano? Eu queria ouvir de vocês isso, né? Se a partir do momento que eu assumo as minhas fragilidades como líder, os meus medos, as minhas aflições, se isso me torna um líder, um gestor mais humano ou não. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eduardo, a palavra está com você. 15 minutinhos. Se vocês preferirem, me perdoe aqui, eu tenho uma metodologia que eu uso com o aluno quando ele fala em sala de aula. Quando ele está falando muito, eu dou um cartão amarelo para ele. Tá? Se ele falar muito, eu dou um cartão vermelho. Né? E aí ele sabe que ele tem Mas, que olha, parar de tem que dar para o Eduardo também, hein? O cartão vermelho tem que ir para ele também, não só para mim, não, hein? Para a senhora, de jeito nenhum, a senhora tem todo o tempo do mundo opções A, B, C, D, E para a doutora Maria Isabel. Tá? Já me deu medo. Achei que não. Ainda não teve o amarelo ainda, fique à vontade. Essa pergunta é bem legal e eu acho que ela está muito ligada com aquele conceito de vulnerabilidade que a Brené Brown fala bastante. Né? Deixa eu só te cortar um minutinho. Só te cortando rapidinho, eu queria pedir aos nossos mais de 220 participantes que começassem a nos mandar perguntas, porque a essência do nosso simpósio são as dúvidas dos participantes também, para enriquecer o nosso trabalho. Obrigado. Edu, está com a bola. Foi bola. Como está falando, eu acho que a beleza dessa pergunta está relacionada com o conceito de vulnerabilidade, que a Brené Brown estudou bastante e tem TED, eu acho, sobre isso, tem livro também sobre isso, que a gente pensa, não vou ser vulnerável, mostrar minha fraqueza, porque aí ninguém vai me escolher, vou achar que eu sou fraco, isso e aquilo, né? Mas aí você também está impedido de crescer. E se você não conhece, acho que Carl Jung chamava de sombra, é muito alinhado esse conceito, suas fraquezas ou aquilo que você é, mas não queria ser, né, na definição de sombra de Carl Jung. E se você não conhece, você não consegue dominar. Se você não consegue dominar, você é dominado. E se você é dominado pela sua fraqueza, pelo seu medo, pela sua sombra, ela que está tomando as rédeas. E, aliás, essa é a temática toda do filme, como é que é o nome? Star Wars. O lado negro e o lado da luz, é o tempo todo sobre isso daí, né? Aliás, é o tema de religião, bem e mal, yin yang, é essa coisa binária, né? E o ser vulnerável é justamente você reconhecer sua fraqueza, reconhecer sua sombra de forma autêntica, saber como que você pode conviver com ela, como você pode controlá-la e dominá-la. Voltou de novo a palavra controle. Então, é nessa linha que eu acredito, de autenticidade, ser genuíno e de ser vulnerável. É bonito, sim, ser vulnerável, porque se eu não sou vulnerável, você vem para mim achando que eu tenho as soluções, e eu digo para você que eu tenho as soluções e eu não tenho, então você perde credibilidade em mim, a gente não aprende junto, então eu tenho que ser vulnerável para dizer para você, não sei, vamos descobrir junto? Ou vou falar com fulano, vou falar com fulana, que tal você conversar com fulana, vai lá e faz e me avisa como é que foi, que eu quero aprender também. Tá? Acaba estimulando outras interações e outras características positivas, né, do convívio. Então, resumindo, eu acho que é importantíssimo você conhecer e dominar, controlar seu medo, sua sombra, suas fraquezas, mas cuidado, porque se você quiser investir demais em uma fraqueza, agora eu fiz meu plano de carreira e eu percebi que eu sou fraco nisso. Então eu vou fazer um MBA nisso porque eu sou fraco nisso. Talvez você se frustre.
Você está deixando de lado teu ponto forte. Que é isso que faz você ter prazer, que é isso que faz talvez você se engajar. Tem um livro que eu esqueci o nome, mas é do Instituto Gallup. Não é o Strength Finder, mas é parecido com do mesmo autor. Que ele conta o caso do Tiger Woods, que tu conhece o Tiger Woods, campeão de golfe, e ele tinha um campo, uma parte do campo que ele era ruim, então ele queria treinar que nem um louco aquele. O treinador dele falava, pelo amor de Deus, não. Você vai treinar o suficiente para não atrapalhar seus pontos fortes. Oscar, do basquete, e eu joguei basquete no Botafogo, o Flamengo. E o Oscar fez no Rio de Janeiro, fez sucesso no Flamengo. Eu tinha um amigo na faculdade que ele falava que jogava melhor que o Oscar. Eu falei, que legal, cara, você está na seleção brasileira também, você vai disputar a Olimpíada? Ele, não, eu driblo melhor do que ele, eu tenho mais velocidade. Poxa, que bacana, cara. E você jogou contra ele, você conhece? Não, mas por que você acha que o Oscar tá lá então e você não tá? O Oscar, o ponto forte dele era as cestas de meia longa distância. Ele era fabuloso nisso, é extra série nisso. Ayrton Senna é extra série em corrida com chuva, por exemplo. Extra série em uma volta rápida. O Oscar acabava o treino, ele ficava lançando 100 bolas de 3, fazendo 100 arremessos de lance livre. Só saía quando acertava todos em sequência. O Zico acabava o treino, colocava uma camiseta na baliza e ficava chutando até acertar não sei quantas vezes seguidas aquela camiseta na baliza, treinando o ponto forte deles ao extremo. Porque é o seu ponto forte que você vai ser lembrado, o seu ponto forte que vai te dar prazer. O teu ponto fraco você tem sim que desenvolver, mas não a ponto de sacrificar um ponto forte seu. É isso que eu acredito. Nem ganhei cartão, hein? Ele estava aqui na mão, ele ia surgir aqui discretamente para você, mas aí você terminou antes. Então está perfeito. Obrigado, Edu. Eu vou passar direto para a doutora Maria Isabel, que a gente já está com uma série de perguntas aqui. Assim que a doutora Maria Isabel finalizar a sua fala, eu já entro com algumas questões, já estamos aqui com bastante perguntas para vocês. Doutora Maria Isabel, por gentileza. A sua pergunta foi, um líder ou um gestor deve como é que se diz, deixar transparecer o seu ponto fraco? Quer dizer, acho que foi essa a pergunta. A partir do momento que eu identifico as minhas fraquezas, isso me torna um gestor mais humanizado? Na verdade, a minha compreensão da sua colocação não foi propriamente à medida que eu reconheço, eu me torno mais humanizado, mas à medida que eu deixo que percebam que eu também tenho fraquezas, eu, gestor, né? Eu, Isabel, também, mas o gestor ele precisa criar, ele deve criar, ou facilita a identificação quando você se coloca no mesmo patamar humano do seu liderado, porque isso é circunstancial. Hoje eu sou o diretor, amanhã pode ser você. Então, isso é circunstancial. E eu, enquanto diretor, respondo a um presidente que também é humano. Então, quanto mais humano formos nós, ou seja, quanto mais nós nos admitirmos humanos e, portanto, sujeitos a virtudes e defeitos, a qualidades e deficiências, enfim, pontos fortes e pontos fracos, melhor dizendo, mais eu serei capaz de estar aberto ao outro e, portanto, a liderar. Existe uma imagem que eu gosto muito, que é aquela, quando você fala com uma criança, você se coloca no nível da criança. Quer dizer, essa é a melhor forma de você conversar com uma criança, é você se abaixar. E aí você conversa com ela olho no olho. Eu acho que os líderes precisam fazer isso enquanto competência da sua liderança. Quer dizer, reconhecer suas fraquezas e dizer, eu sou humano como você, então eu tenho insegurança, eu tenho raiva, eu tenho alegria, eu tenho impulso,
E quanto mais isso ficar verdadeiro e não um teatro, mais isso é capaz de fazer os vínculos entre lideranças e liderados. Eu procuro, na minha prática, ser verdadeira, porque eu acho que isso é um fator que nos coloca mais à vontade até para errar, aquilo que foi dito. Se eu digo, enquanto gestora, eu não sei, eu estou insegura numa decisão, eu recebo contribuições. Se eu digo, eu sei tudo, quem poderia contribuir se isola. Se eu digo, enquanto mulher, eu compreendo as dificuldades, eu vou garantir um vínculo permanente com aquela outra mulher. Eu queria contar um caso, eu não sei se eu tenho tempo, Humberto, mas eu peço desculpas porque eu vou trazer aqui para público uma situação real, mas uma situação que aconteceu, ela foi inusitada, uma seleção de uma pessoa para trabalhar no setor administrativo foi feita, essa pessoa foi indicada e disse, olha, você vai começar na segunda-feira. Ok. Quando chegou no sábado, essa pessoa soube que estava grávida. E quando chegou na segunda-feira, ela chegou chorando e disse, eu não vou assumir, porque eu estou grávida e eu não quero que pensem que eu vou dar um golpe de ser contratada grávida. E eu fiquei muito assustada, porque foi minha primeira vez. E eu olhei e falei, mas por quê? Qual é o problema? Aí a pessoa disse, não, mas eu não quero ser mal interpretada. Em 3 já estou estável. Eu disse, uma alegria receber uma criança no nosso mundo. Venha para cá. Isso não foi porque naquele momento eu fui iluminada, não foi nada disso. Isso foi porque eu sei da importância da maternidade, porque eu sou mãe. Então eu posso me identificar e dizer, aqui eu não sou a lei trabalhista que tenho que conceder direitos ou retirar direitos. Aqui eu tenho uma identificação e eu posso dizer, é possível ser mãe e ser bom colaborador numa empresa. É difícil também. Então, acho que é isso. Quando a gente reconhece que somos iguais, você faz uma gestão humanizada com mais facilidade. Excelente. Acho que esse é um momento muito rico para o nosso aprendizado, porque mesmo que a gente, em muitos momentos, já pratique, né, algumas desses atos, né, já tenhamos essas atitudes, às vezes relembrar como elas funcionam é importante, né, para que a gente consiga colocar em prática uma gestão efetiva. Eu vou abrir então aqui as nossas perguntas. A Lorena Batista, ela fez aqui um compilado bacana de perguntas e eu vou começar com uma delas. E ela pergunta assim: qual o papel do RH e dos demais gestores de pessoas da organização para a consolidação da gestão humanizada? Eu vou repetir. Qual o papel do RH e dos demais gestores de pessoas da organização para a consolidação de uma gestão humanizada? Eduardo, o que você acha a respeito disso? Eu acho que o papel do gestor, antes de falar do RH, é o core, parte deles ou delas. Eles disseminam a cultura, eles que disseminam essas práticas de convivência, mais do que de gestão. Né? Então, o papel é todo. Uma vez eu estava num congresso de RH e as pessoas me perguntaram: mas como é que eu faço? O que você teve que fazer para o diretor comprar essa ideia? Eu falei: você não está entendendo, eu sou o diretor. Eu estou espalhando essa cultura. Mas isso não é top-down, isso é com sensibilização, você mostrando o resultado para quem acredita em resultado, é você mostrando progresso para quem se motiva por progresso. De novo, você tem que conhecer cada indivíduo e saber como abordar cada indivíduo. O papel do RH, para mim, também é fundamental, porque o que eu tenho visto bastante, eu vejo as duas coisas, mas eu vejo muito o RH jogar de acordo com a música da empresa. Quando eu falo isso, se um diretor tem uma prática de gestão mais autoritária, o RH
está seguindo essa prática ou não está falando nada se ele não concorda. Tenho visto demais isso. O RH, assim como a qualidade, assim como a segurança do trabalho, por exemplo, eles são guardiões das políticas. O pessoal da qualidade é guardião da política de qualidade, mas quem faz qualidade é o chão de fábrica, é a empresa, são os professores, assim vai. Quem faz segurança não é o técnico de segurança, ele é um guardião da política de segurança. Quem faz gestão de pessoas não é o RH, ele é o guardião da política de gestão de recursos humanos. Então, eles têm que botar o pé firme e dizer: essa não é a prática, essa não é a cultura da nossa empresa. Tem muito RH que tem medo de confrontar gestores, gestoras, porque, não, se eu confrontar, eu vou ser demitida, vão pedir para eu sair. Então, isso não é papel de RH, né? E tem muita gente que vai procurar o RH, aí às vezes deixa de procurar o RH por conta disso. Mas eu tenho visto o contrário. Eu tive essa, eu gosto de citar nome, Cláudia Nóbrega, um RH espetacular que eu tive em São Paulo. Cara, a gente tinha mais de 200 pessoas no chão de fábrica, mais de 200 operadores, entre soldadores, operadores de máquina, pessoal de pintura, montagem, mais de 200. Gente, ela conhecia o nome de todo mundo, conhecia a história de todo mundo, e ela confrontava diretor, gestor, e de maneira polida, lógico. Mas ela não tinha medo de quem estava indo contra a política ou a cultura da empresa. Então, para mim, esse é o papel do RH, guardião da política de recursos humanos da empresa. Não pode deixar a peteca cair. Muito bom, meu amigo. A gente tem percebido, né, que a questão do apoio, da autonomia, da liberdade de ação, acho que os setores independentes dentro da organização, eles são fundamentais para o sucesso do todo, né? Enxergar cada parte, como a gente conhece, como sendo um elemento crucial na formação do todo, e o RH tem um papel muito importante nesse processo, com certeza, até porque liderar pessoas, gerir pessoas, a gente sabe que é bastante complicado, né? Sentimentos, sensações, desejos, necessidades, expectativas, né? Cada pessoa tem uma visão distinta, né? Tive o exemplo da doutora Isabel, da professora grávida, que teve consciência, mas não é essa a questão. A gente tem que olhar para o ser humano. Acho que isso é muito importante também, né? Principalmente nos últimos 30 anos, dos anos 90 para cá, quando mudou-se radicalmente esse conceito, a introdução de novas tecnologias, né, por indução ou não, né, ou seja, a gente teve que, como agora, a gente teve que se fazer, né, conhecer tecnologia, então é outro processo, é uma outra característica, aquela fase clichê, né, que todos nós trocamos a roda do carro com o carro andando, enfim, a gente teve que aprender, ajuda mútua dos colegas, mas sem o suporte efetivo da área de recursos humanos, evidentemente fica bem mais complicado. Doutora Isabel, então, repetindo a questão para a senhora também, qual é o papel dos recursos humanos e dos demais gestores de pessoas da organização para a consolidação desse processo de gestão humanizada? Humberto, uma organização como a nossa, e isso pode ser reproduzido, tem 750 empregados, funcionários, colaboradores, precisa ter a gestão de pessoas institucionalizadas. Então, se a gente for falar de pequenas organizações, esses papéis podem estar mais pulverizados, mas numa organização já de um porte maior, é preciso que quem entende do bordado esteja sempre monitorando as ações empresariais e inovando nessas ações, mantendo aquilo, guardião da política de recursos humanos. Porque essa política de recursos humanos pode, sem querer, se desvirtuar, sem querer entrar por um caminho equivocado. Então, nós temos reforçado a importância. E isso tem sido, eu vou confessar que é uma experiência mais recente, não é tradicional nas universidades um setor de recursos humanos forte, não é? Até porque dos docentes têm os seus gestores acadêmicos que acabam fazendo um pouco esse papel, mas nós estamos muito felizes de estarmos desenvolvendo essa gerência de recursos humanos. A nossa profissional, também quero citar,
tem sido exemplar, e isso faz com que as tensões que existem também sejam canalizadas e tenham um olhar profissional sobre elas, porque esse mundo rosa da gestão humanizada não é rosa. Às vezes ele é vermelho, às vezes ele é preto. Quer dizer, a gestão ela está sujeita a oscilações. Aqui a gente está evidenciando os casos positivos, mas gerir pessoas é a tarefa mais complexa numa organização, sem dúvida alguma. Então, eu acho que a formação de bons gestores de recursos humanos é fundamental. E eu acho que eles vêm sendo pouco valorizados no nosso meio produtivo. Eu tenho que cortar, eu corto nessa área, e eu fico com um DP potencializado. Não, a gente precisa de políticas de recursos humanos, porque na nossa contemporaneidade, o nosso principal valor e único artífice do desenvolvimento, do progresso, da felicidade é o ser humano. Então, se hoje tivesse que abrir mão de setores institucionais, certamente outros estariam no foco de, por exemplo, uma redução de custos, e esse setor de recursos humanos seria até muito importante numa fase, por exemplo, de recessão como nós vamos viver agora. Já estamos vivendo. Então, há que se ter esse apoio dos gestores de recursos humanos, seja a gerência, o setor definido, especializado, sejam os gestores de pessoas espalhados dentro da organização, para garantir esse espaço privilegiado de realização pessoal dentro dos objetivos institucionais. Excelente, doutora Maria Isabel. Eu acho importante também, um ponto que a sua fala trouxe para a gente, até para uma reflexão futura, né? Essa questão da gestão humanizada e o próprio recursos humanos em pequenas e médias empresas, né? Que é o que a gente tem sentido muito atualmente, né? Então, a gente vê empresas, evidentemente, que tentam sobreviver nesse momento de pandemia, mas que a gente percebe que vai ser um pouco mais complicado, como a senhora já falou da recessão, isso já está instalado entre a gente. Quanto tempo isso vai demorar para passar, ninguém sabe, a gente não tem bola de cristal, então é um momento bastante complexo. Acredito eu que para as empresas que já têm um RH institucionalizado seja muito mais fácil esse tipo de trabalho, né? As pequenas e médias empresas não têm, até pela cultura de pequena e média empresa, você tem realmente uma área um setor de contabilidade que agrega o DP, né? Nem recursos humanos ele efetivamente é um departamento de pessoal, registros, notações tradicionais, enfim. Mas eu acredito que nada impeça que o próprio gestor da organização ele sirva como esse elemento como se, o gestor de recursos humanos, o próprio gestor da organização, seja ela com 2, 3, 4, 5, 6 funcionários, né? Então, uma coisa que eu acho muito, muito bacana é quando você consegue ver uma empresa de pequeno e médio porte que tem o seu corpo, né, profissional, com pessoas com bastante tempo de casa, vinculadas àquele projeto. A gente sabe que o quão difícil é você estar no mercado de trabalho, ainda mais no mercado que se anuncia recessivo, é sempre bom lembrar isso, né? Então, o gestor de pessoas, nesse processo, a comunicação é fundamental, a gente é reativo por natureza, o ser humano é reativo, né? Nesse início de pandemia, essas nossas andanças acadêmicas, chegamos a receber mais de 1000 mensagens pelo WhatsApp por dia, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, alguém me ajuda a colar. Pequenos empresários me mandando mensagem: Humberto, o que eu faço, como eu não faço, eu não quero mandar embora, me dá uma ajuda. Então, a gente ajuda da forma que pode, né, dando uma assessoria, mas acho que isso é importante também de frisar, né? Para pequena e média empresa, é mais complicado, né? O processo de gerir pessoas é bem mais complexo do que empresas de maior porte, né? A gente tem muitas situadas aqui na cidade de Petrópolis. Eu acho que isso é um elemento que traz para a gente também um diferencial. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Júlia, eu acho que também vai de encontro a isso, dessa questão da gente ter um recurso humano bem estruturado, e a senhora tocou num ponto também que eu acho importante, né? Se nós somos recursos, né? A definição clássica de recurso é um bem que eu tenho disponível para uso, e se o recurso humano eu posso usar e dispor daquela pessoa, porque a primeira dor de barriga, ao invés de ligar o computador, me manda embora, né? Aquela pergunta que a gente sempre vai se fazer, né? Que a gente não vai entender a resposta, mas sabe que o custo é um pouco mais elevado que a gente tem nessa área, e às vezes pode acontecer
Isso é muito chato, mas a gente quem está na chuva é para se molhar, como diria o ditado, né? Então, a Júlia pergunta para a gente assim, Júlia Borges, como capacitar os líderes da organização para que aceitem a mudança / transição para a gestão humanizada? Eu não sei se eu posso complementar a pergunta da Júlia, se ela me dá a sua autorização por escrito, eu acho que daria, né, se ela pudesse escrever agora novamente. Eu queria até complementar essa pergunta com uma outra pergunta, porque a gente capacitar, né, a gente capacitar o líder para essa mudança para a gestão humanizada, acredito que tem um viés que vocês vão comentar para a gente aqui agora. Agora, como capacitar os líderes da organização para a gestão humanizada à distância, né? A gente cria linguagens próprias. A gente consegue brigar com o indivíduo quando escreve em caixa alta no e-mail. A gente já entende que está tomando um xingamento por e-mail, né? Além das linguagens, né? O ponto de exclamação excessivo. Quer dizer, a gente cria, né, novos linguajares, a gente cria uma nova forma de comunicação à distância. Eu complemento a pergunta da Júlia, que é muito pertinente. Como capacitar essas lideranças, né, para essa gestão humanizada, esse processo de mudança e transição, ainda mais à distância, né? Porque teve uma pesquisa do LinkedIn, que saiu ontem ou anteontem, o resultado dessa pesquisa, vários números, né? Não vou lembrar de todos efetivamente, mas que, curiosamente, acho que 37%, um número assim, aproximado, das pessoas apontavam que sentiam a necessidade de ter que trabalhar mais porque se sentiam vigiadas em casa, como se nós tivéssemos um Big Brother, né? Eu achei isso muito curioso. Então, a minha pergunta para vocês, complementando a da Júlia, a Júlia perguntou como capacitar os líderes da organização para que aceitem a mudança ou a transição para a gestão humanizada, e eu complemento, ainda mais à distância. Como a gente pode fazer isso? Edu, é com você. Vamos eu começando de novo. Seja pergunta fácil ou difícil, eu já vou na frente. Abrindo o caminho para a doutora Maria Isabel me criticar depois. Isso eu combinei com o Humberto. Humberto, bota a dificuldade em cima do Eduardo. Entendi. Ela não só combinamos, como ela combinou também de aumentar o valor da minha hora-aula. Tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Essa mensagem foi gravada. Só esse pedacinho picotou. Você viu que eu não respondi nada, né? Tem uma palavra na pergunta da Júlia que ela que é o perigo. Como capacitar eles para aceitarem. Aceitar significa é assim, aceita aí. Isso é perigoso, né? Você tem que sensibilizar, influenciar. Se a pessoa acredita que você está aqui de novo, volta para aquele assunto que eu falei lá no começo. Começa com o significado, começa com os valores. Se você acredita naqueles valores, fica mais fácil de você dar técnica, de você dar ferramenta, dar qualquer que seja. O mais difícil é viver os valores, é acreditar no significado. De novo, eu tive que demitir alguém, porque era totalmente contrário ao que a nossa liderança pregava, acreditava de felicidade. Eu sou super negativa, só enxergava ruim. É aquele desenho que antigamente, vida, azar, né? Não vai dar certo isso, não sei o quê. Não quero. Tem gente que não vai adiantar. Pode ser excelente profissional, mas para esse ambiente que eu quero de emoções positivas, eu não vou conseguir que ele influencie outras pessoas a serem felizes. Então, tchau. Então, capacitar, vai ter diversas técnicas e formas e cursos para você fazer. Capacitar é consequência de quem acredita. Então, para mim, o investimento maior é em descobrir pessoas ou em fomentar nessas pessoas. De novo, cada um tem seu driver de convencimento, cada um tem sua estratégia de convencimento, né? A gente tem estratégia de decisão, estratégia de convencimento.
Cada um tem a sua estratégia, então o discurso é diferente para cada um. Tem gente que, por exemplo, você vai falar eu te amo, a pessoa vai falar para você, você não falou para mim eu te amo hoje, porque a estratégia de convencimento dessa pessoa ou é X vezes ou é nunca. A pessoa não se convence, então você precisa ficar falando toda hora, ou fazendo toda hora. Então tem estratégias de convencimento diferentes nos nossos cérebros. Então, primeira coisa é descobrir qual é a estratégia de convencimento, é conhecer técnicas de comunicação para ajudar a você a influenciar, é você talvez mostrar resultado, qual é o driver de resultado, é você descobrir quais são os valores dessa pessoa, saber se estão alinhados com os valores que você acredita, ou se a hierarquia de valores está alinhada com o que você acredita. Esse, para mim, é o trabalho mais complexo. Uma vez que isso está alinhado, técnica é mole. Técnica é mole. Eu dou treinamento sobre liderança positiva, cara, eu tenho uma apostila de mais de 100 páginas, já metade dela é técnica, mas eu nem chego nelas. Eu uso muito pouco, porque o difícil é a pessoa enxergar o que ela quer para a vida dela. Porque por mais que você pergunte por que você está fazendo isso, é para chegar na função tal. Para quê? É para ganhar mais dinheiro. É para quê? É para não sei o quê. Mas para quê? A última resposta é para ser feliz. Todo mundo quer isso, mas é difícil às vezes enxergar que esse não é o final, esse é o princípio. E que você consegue ser feliz na jornada, não precisa ser feliz no final da montanha, para subir, sei lá, essa analogia, não sei porquê. Mas o difícil, Júlia, o bacana, né, o difícil, o gostoso dessa jornada é essa descoberta dos valores, esse alinhamento do que fazer a pessoa experimentar ser feliz. Acho que a doutora Marisa falou muito bem disso quando ela fez a analogia da empatia dela na figura de mãe. Foi lindo isso, eu adorei quando ela falou isso. E se a pessoa não consegue experimentar a felicidade no trabalho, vai ser difícil ela acreditar que as pessoas felizes vão render mais ou que dá para fazer uma gestão humanizada. Então, às vezes está faltando a gente fomentar essa felicidade primeiro nos gestores, para eles sentirem isso, para depois disseminar. Eu acho que é nesse sentido. Muito bom, meu amigo. Doutora Isabel, eu vou passar a palavra para a senhora e depois eu vou combinar com vocês que a nossa hora passou muito rápido, né? Já estamos com 211 participantes nesse momento, perto de 5h30 da tarde. Depois eu vou combinar com vocês um bate-bola. Vou jogar uma pergunta para cada um e se alguém achar pertinente fazer alguma interseção na questão do outro, fique muito à vontade, não conta ponto, tá? Não conta ponto. Não precisa entregar a tarefa nem copiar para casa, tá? Então a gente pode trabalhar aqui depois dessa que a doutora Isabel nos der o seu depoimento sobre essa questão que a Júlia levantou. Se vocês toparem, a gente faz um bate-bola de questões que a gente tem aqui, porque a participação tem sido bem efetiva. Então, doutora Isabel, como capacitar os líderes da organização para que aceitem a mudança ou transição, né, para a gestão humanizada? E eu complementei ainda mais a distância, né? Seria essa a minha colocação. E a da Júlia. A distância, falei pra caramba, nem falei a distância. Esqueceu que você está à distância. Nós estamos tão próximos, né? Eu queria dizer, concordando com o Eduardo, eu li uma coisa interessante: não existem duas éticas nem duas morais, a ética individual e a ética da empresa, nem a moral individual e a moral da empresa. Sobre esse conceito de liderança, é tudo uma única coisa. Então, se a liderança tem princípios e valores humanistas, ela vai traduzir isso na sua prática profissional. Então, eu acho que aí é uma responsabilidade maior da gestão superior. Se ela tem essa compreensão de que não há duas morais, então eu tenho que estar atento ao outro, seja ele meu companheiro de quarto, meu companheiro de futebol ou meu companheiro de trabalho, eu vou estar atento. Então, eu acho que capacitar a liderança para a gestão humanizada, para além dos cursos, das palestras,
isso faz com que o assunto venha para a reflexão das lideranças, né? Quando você trabalha a capacitação, isso significa botar todo mundo para pensar nisso. Quando você coloca todo mundo para pensar, nesse caso, você está seguindo os princípios da gestão humanizada ou você está esquecido desse princípio? É aí que a gente capacita. No exercício, desculpa, não estou invalidando as outras formas, mas é ali que o motor vai pegar, porque você vai estar fazendo o que se chama educação permanente. Na hora que você está atuando, você também está refletindo sobre a sua prática. Existe também uma outra forma de você capacitar qualquer coisa, mas principalmente uma liderança capacitar outra liderança. Eu li aqui em algum lugar, e isso talvez seja muito conhecido de vocês da área, mas deixa eu ler aqui. Aquilo que você faz soa tão alto que eu não ouço o que você diz. Ou seja, o exemplo que você dá soa mais alto. Então, se você faz uma gestão humanizada na gestão superior ou na gestão de uma equipe, isso vai soar muito alto. E é esse exemplo que vai ser seguido pelos demais líderes ou digamos assim, pontos estratégicos, pessoas estratégicas na sua organização. Então, que a gente faça essa gestão soar muito alto, que aí eu não vou ouvir aquela outra coisa que destoa disso, né? É o exemplo do pai, né? O exemplo do pai, da mãe, do professor. Do professor cabe mais aqui. Qual é o aluno como o aluno aprende melhor? Com o professor que ele vislumbra como seu modelo ou com o professor que é burocrático, uma aula perfeita, com os fundamentos, com as conclusões. Aquele professor que acredita profundamente naquilo que ele está ensinando e vibra com isso, é o melhor modelo de aprendizagem. Então, eu defendo isso e, à distância, capacitar para a liderança humanizada precisa de um trabalho redobrado. Quer dizer que, à distância, você precisa estar disponível para as demais pessoas da sua organização. Então, a liderança de RH precisa estar mais disponível para que ela possa estar voltando para as outras lideranças e retomando o aspecto da gestão humanizada, ou seja, entrou em contato, vamos falar de Covid? Entrou em contato com um funcionário que está assustado? Entrou em contato, então, a gestão superior, ela comanda um outro gestor menor para que ele exerça a gestão humanizada. Isso nós temos feito, não está perfeito, mas nós temos feito. Quer dizer, estamos todos atormentados, mas as lideranças precisam estar atormentados, mas estarem atuantes também, né? Então, estamos atuantes para fazer perceber que, à distância, as necessidades são até maiores. Então, perceber se o funcionário home office, perceber se o funcionário em home office tem condições de fazer o trabalho home office. Ou se ele não tem banda, ele não tem espaço silencioso, se ele não tem concentração. Mas como resolver esse conflito? Capacitando para que isso não se torne uma grande amizade, né? Melhores amigos. Então, eu vou lá, eu empresto meu telefone, eu faço não sei o quê. Não, eu vou tratar, então, essa percepção como um desafio de gestão. É assim que eu entendo. O exemplo, para mim, é o grande professor. Acho que todos nós tivemos, em algum momento da vida da gente, alguém que nos inspirasse, né? Eu tive na minha trajetória profissional, e aí, em particular, surgiu o meu carinho pela área de recursos humanos e apropriadamente pela área de administração. Minha formação original é economia, né? Vim de mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores e câmbio. E tudo mudou quando eu fui para uma fábrica. Quer dizer, na fábrica eu vinha de um mercado pragmático, apertava o enter, comprava, vendia, caía, subia, resolvia o problema dos outros. Quando eu fui para uma fábrica, especial fábrica de bebidas, né, você começa a se questionar o que a pessoa que carrega uma caixa de cerveja por 6, 8 horas por dia, por exemplo,
quando ele chega em casa, responde para o filho dele quando ele pergunta assim, papai, como é que foi o seu dia hoje? Né? Aí eu lembro do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacou às horas da manhã. Então isso foi nos anos 90, início dos anos 90, e desde lá, então, a gente se preocupou, né? Agora tudo bem, tem um conceito de gestão humanizada, mas naquela época a nossa questão era gestão na prática mesmo. Como é que deixar o ambiente de trabalho mais fluido, mais consistente para aquela pessoa poder trabalhar, né? Então, daí surgiu meu interesse pelos recursos humanos, com uma dissertação de mestrado na área, inclusive, e especial pela administração e pela gestão como um todo. E tive pessoas que me influenciaram positivamente ao longo desse caminho, com ensinamentos de uma parte comportamental que era muito importante da gente poder se posicionar, que as pessoas hoje trabalham o conceito mais elevado de empatia, né? De você não só se colocar no lugar do outro, mas sentir um monte de outras sensações que o outro sente. Eu acho que isso também é muito importante e muito relevante. Então, vamos começar então o nosso... Posso fazer um complemento? Uma coisa que eu quero dizer é Júlia o nome da... Júlia, a única coisa que não dá para fazer para treinar lideranças em gestão humanizada é ser um gestor que não pratica. Então, isso impossibilita. Se você é um gestor que não pratica a gestão, que você quer que os outros pratiquem, isso é fracasso certo. Então, o exemplo tem que vir de cima e ele tem que estar presente sempre, mesmo quando a gente reconhece que não fez da forma melhor. Então, a gente tem que se recuperar para tentar, porque não dá para encomendar para as áreas de uma organização, olha, desenvolva gestão humanizada, eu estou fora. Isso não dá para fazer. Excelente. Edu, vamos lá então para o bate-bola, a nossa reta final. A pergunta da Marcilene, que foi nossa aluna no curso de administração. Ela hoje mora em Portugal, autora de livro na área de gestão de processos e é mestranda em Portugal também na área de gestão. E a Marcilene mandou uma aqui que eu vou jogar no seu colo essa bomba para dividir a explosão. Vamos lá. Como podemos levantar a bandeira da humanização da gestão de RH quando olhamos para a tendência do futuro cada vez mais analítica e robotizada? Eu aproveito e mando um beijo para a Marcilene, do outro lado do Atlântico, literalmente. Quer que eu repita aqui a pergunta dela? Gentileza. Vamos lá, vou repetir para você. Como podemos levantar a bandeira da humanização da gestão de RH quando olhamos para a tendência do futuro cada vez mais analítica e robotizada? Essa agora eu te peguei, guardei para você. Pô, essa foi falta por trás, essa daí. Dona Marcilene, parabéns pelo currículo. Bom, essa questão de tendência robotizada, ela já não existe há bastante tempo. A gente já fala disso há mais de 20 anos. Eu lembro quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu fui conhecer algumas empresas na cidade de Itajubá, no sul de Minas, onde, aliás, é um perigo, Itajubá. Eu fui para lá, acabei ficando para trabalhar lá e voltei casado de lá. A cidade é um perigo. Eu conheci várias empresas, entre elas, uma que fazia o amortecedor do porta-malas da Volkswagen, e tinham só 2 pessoas no chão de fábrica. Mas tinha um monte de gente na parte administrativa. Era uma empresa totalmente robotizada. Eu já fui para o Japão, visitei algumas empresas como a Daihatsu, Toyota, e você tinha células totalmente robotizadas, célula de soldagem, por exemplo, nos carros da Daihatsu era totalmente robotizada, mas a linha de montagem lotada de gente. Então a gente está falando, olha, eu vou me entregar a idade. Essa ida para Itajubá que eu falei aí da empresa de amortecedor foi em 1998, né? Então já era forte o conceito de robotizada, de robótica. Já se falava em tendência analítica da mesma forma. E olha nós aqui falando de gestão humanizada ainda. Não são todos os ramos, nem todas as áreas da empresa que você vai ter essa parte mais analítica e robotizada. Mas mesmo que seja analítica,
Pessoas que fazem ou que têm perfil analítico também vão render mais se estiverem felizes. A prática não muda. Talvez em alguma área você tenha menos pessoas, está mais robotizado, como o seu termo, mas não muda a forma da gestão de atuar. Pelo contrário, pessoas que são... Eu tenho 3 filhos. É bacana que o perfil comportamental é totalmente diferente um do outro. É lindo essa coisa. O que faz eu praticar em casa, adequar a linguagem para cada um, é muito legal isso. Inclusive linguagem de amor. E eu tenho um filho que fez 14 anos no começo do ano. Com 13 anos de idade, ele já tinha desenvolvido um jogo de videogame e desenvolveu o videoclipe para divulgar o jogo dele, para vender o jogo dele. Num jogo 3D, não é joguinho bobo, não. É jogo em 3D difícil pra caramba, com software Unreal, Machine, não sei o que. Tô até aprendendo alguns nomes dessas técnicas. Ele é super analítico. Super analítico. Mas eu só mudo a forma de abordagem com as meninas, que eu tenho um menino e 2 meninas, com as outras 2 meninas. Mas o princípio de ter como prioridade encher o tanque emocional dele, na linguagem de Gary Chapman, né, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, é o mesmo. Só mudo a abordagem, a linguagem, mas eu estou com o princípio de encher o tanque emocional dele. Eu estou valorizando na linguagem dele, estou lhe amando na linguagem dele, se for em casa. Né? O trabalho é valorizando. Porque vai chegar uma hora que eu vou precisar, como acho que foi a própria Júlia que fez uma pergunta sobre essa, dar alguma sanção ou ter um tipo de liderança ou paternidade autoritária, mas eu não vou deixar, ele vai estar com um tanque emocional cheio, ele sabe que isso vem de um estado de alma, não vem de um estado de ego, não vem de uma crítica, vem realmente para ajudá-lo a crescer. Então o princípio continua o mesmo sendo robotizado, ou a pessoa sendo analítica ou não, o cenário sendo analítico ou não muda a necessidade. E veja bem, de novo, são poucas áreas, poucos ramos que têm essa tendência. Né? E mesmo que cresça, se ainda continua tendo 7 bilhões de pessoas no mundo, e essas pessoas trabalham, então vai continuar cada vez mais precisando você fomentar a gestão humanizada, fomentar felicidade, porque cada vez mais a gente vê crescer ansiedade, crescer estresse, crescer depressão, por falta disso. Seja pela gestão, seja pela sociedade, seja pela família. Então eu te convido a pensar o contrário. Por causa disso, você vai precisar mais de gestão humanizada. Esse é o meu pensamento. Obrigado, meu amigo. Como o nosso tempo está ficando já cada vez mais curto, eu passo agora para a doutora Isabel responder a questão da Gilda de Barros Daniel, que fez uma pergunta bem bacana também, doutora Isabel. Ela pergunta para a gente assim: qual deverá ser o papel do gestor junto aos seus colaboradores no retorno às atividades pós-pandemia, uma vez que provavelmente retornarão mais vulneráveis? Você quer que eu repita a questão? Acho que não, acho que entendi bem. Essa é uma pergunta que a gente quer responder, né, Gilda? A gente quer ter bola de cristal para saber como que os gestores vão se comportar perante seus colegas na volta que poderão estar mais fragilizados. Eu vou usar um pouco a carona da resposta do Eduardo para a questão da robotização. Quer dizer, acho que é ampliar os mecanismos de empatia, de solidariedade, de vínculo, porque não tem outro caminho. É ampliar os caminhos dos vínculos humanos. Daí eu acho que não dá para responder com base em livro de teorias organizacionais. A gente tem que responder a essa questão da pandemia com aquilo que está reverberando nos próprios líderes organizacionais, porque as pessoas já estão fragilizadas, né?
É raro a gente identificar uma pessoa que se sentiu mais à vontade no confinamento. É raro. Existem algumas pessoas que, por características pessoais, já vivem, né, mais reclusas ou são muito voltadas por uma vida muito interior, estudiosos, mas esses são poucos, né? Normalmente a nossa vida nesse mundo contemporâneo ela está mais externalizada, né? O nosso trabalho é no local de trabalho, não é à distância, ainda que em alguns setores isso já não seja uma novidade. Mas, de qualquer maneira, o fato de nós estarmos obrigatoriamente confinados ou impedidos de ir e vir, não fazendo uma opção de recolhimento, isso está trazendo esse incremento de ansiedade, de depressão, de agressividade. Olha aí os índices de agressividade, de violência contra a mulher, né? De repente, nós fomos colocados num outro modo de convivência, né? Conviver, eu quero também usar a carona do Eduardo, né? Conviver, lá ele disse que aquela cidade é um perigo, né? Porque lá ele se casou, Itajubá, né? É um perigo também ficar 24 horas por dia convivendo com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, porque a relação se desgasta. Então, quando eu retorno para o trabalho presencial, se eu ainda estiver vinculado, né, porque nós vamos viver mudanças econômicas que vão afetar as relações de trabalho. Então, se eu ainda estiver, e esperamos que estejamos todos vinculados às nossas organizações, eu terei, no mínimo, um temor de não ficar muito tempo, porque a economia abalou a minha organização. Então, nesse ponto que eu acho que os profissionais de recursos humanos, sejam as lideranças, sejam os profissionais dos setores de recursos humanos, e quem não tem esse tipo de profissional ou setor especializado, os demais gestores têm que estar muito atentos a esse momento muito particular, que a pessoa não se sinta excluída porque não deu conta. Na verdade, ninguém está dando conta. Pode ser que tenha gente que está ganhando dinheiro nessa pandemia, mas dando conta da sua integridade emocional, isso é muito difícil. Está todo mundo agoniado. E está todo mundo nessa perspectiva de depender do país para poder retornar com mais tranquilidade para suas atividades habituais. Então, não tenho bola de cristal, não sei como que vamos receber as pessoas no retorno, mas acho que temos que aprofundar esses vínculos para que a gente possa, no dia a dia do retorno, estar dando o suporte possível. Uma outra coisa que, no nosso tipo de organização, a gente pode ser que tenha mais facilidade é no apoio durante a pandemia. Então, o que nós estamos tentando fazer com os nossos alunos? Rodas de conversa, para que eles possam colocar, junto com o núcleo pedagógico, com seus professores, colocar suas ansiedades na mesa. Conversar é o melhor remédio, a gente já sabe disso, né? Falar, botar para fora. Também estamos abertos e tentando fazer isso com colaboradores, e aí não precisa ser só o atendimento especializado, mas o atendimento do companheiro que possa, de repente, indicar o atendimento especializado. Então, no retorno, eu acho que é isso que a gente tem que aprofundar. Como é que você voltou fragilizado? O seu companheiro, perdeu renda, então você hoje é o único empregado e tem mais pessoas dependendo da sua produtividade. Então, vão ser momentos difíceis e eu espero que todos os que hoje trabalham nessa área de recursos humanos se preparem, porque a demanda sobre vocês vai aumentar muito. A demanda de apoio vai aumentar muito. Então, eu só vejo um caminho: ficar mais sensível e mais atento às necessidades humanas. Muito obrigado, doutora Isabel, mais uma vez pela sua fala. Ela vem bem de encontro ao que colocou para a gente aqui nos nossos comentários a Daniela Alves List. Ela coloca alguma coisa muito próxima do que a senhora e o Eduardo começaram a comentar.
Ela dá parabéns pela apresentação do tema, e ela confirma e concorda que o RH tem que ser mais humanizado, para lidar com colaboradores, em especial que ficaram doentes ou com os familiares doentes. Então, esse pessoal retorna do trabalho um pouco mais fragilizado e com o emocional muito abalado. Eu agradeço aqui, mais uma vez, a Daniela List pela sua participação aqui no nosso chatzinho também. Eu, quando disse no início da nossa fala hoje que o tema do simpósio, Conexões de RH, Unifase e a BRH Rio de Janeiro, não poderia ser mais apropriado, que a gente tem senso e contrassenso, divergência e divergência em muitos pontos, convergências e divergências também. Na parte da manhã tivemos uma apresentação, um webinar sobre uberização, e ficou na minha mente uma fala da professora Dercilete, que é minha amiga, querida amiga dos tempos de Universidade de Estácio de Sá, quando ela falou assim, na questão da terceirização, usou uma frase de muito impacto, né? Ela, como profissional da área de direito, da área do trabalho em especial, ela disse assim, o problema de muitas terceirizações é que eles querem se livrar das responsabilidades. E essa fala é o contrassenso de tudo que a gente tem discutido aqui, né? Então, quando eu digo que conexões foi um tema muito bacana, foi um tema muito apropriado para o que a gente está vendo, e que a gente consegue analisar, né? Se, por um lado, tem alguém que quer se livrar da responsabilidade de gerir gente, a gente está vendo aqui dois profissionais, né, de instituições diametralmente opostas, né? Uma tipicamente de mercado, né, que tem os seus referenciais, né, de produtividade, e a outra do setor acadêmico, o setor de ensino, que também tem, por que não, seus diferenciais de produtividade, falando de um tema que é querido por toda a comunidade acadêmica, por todos os profissionais, que é a questão da gestão humanizada. Então, a gente tem acho que todos nós que pudemos participar, e mantivemos aqui durante essas 2 horas praticamente, né, mais de 200 participantes efetivos conosco aqui, com uma série de perguntas que a gente, se possível, tenta atender, tendo uma chance de beber de uma fonte, né, de aprendizado contínuo com profissionais extremamente gabaritados e que foram apresentados a todos aqui nessa comunidade, não só de Petrópolis, como do Brasil e do mundo. Marcilene, Portugal, colegas na Colômbia, provavelmente, e do Brasil como um todo, né, para a gente poder criar uma sinergia muito forte e sair daqui melhores do que nós entramos há 2 horas atrás, de conhecimento, aprendizado e lições para a vida. Como o nosso tempo está terminando, né, a gente tem aproximadamente 10 minutos, eu agora vou fazer uma última provocação, que é objeto de algumas perguntas, tanto da Letícia quanto da Ananisa, e eu vou sintetizar, porque elas são muito próximas, né? Daria 3 minutos para o Eduardo e 3 para a doutora Isabel, sujeito a cartão amarelo nesta hora, né? Porque é meio papum, né? Vocês estão sentindo que eu já me achei na futura profissão, né? Apresentador de talk show, né? Se alguém comparar com qualquer apresentador gordinho, é mera semelhança, por gentileza, tá? Tanto a Ananisa quanto a Letícia perguntaram sobre as práticas de gestão humanizada. Acho que é o que a gente quer saber, é a receita do bolo, né? E aí eu sintetizo essa e outras perguntas que foram colocadas aqui também de uma certa forma. Quais os pilares, né, que a gente tem, e aí vale tanto para a doutora Isabel quanto para o Eduardo, quais os pilares que a gente tem para construir uma gestão de pessoas humanizada? Edu, vai na frente de novo? Posso ir, mas estou curioso também para escutar a resposta da doutora Maria Isabel de Sá. Bom, será que é a Ananisa que eu conheço? Se for a Ananisa que eu conheço, a pergunta faz sentido vir dela, pessoa super competente. Bom, os pilares que eu uso... Provavelmente, sim. Os pilares que eu uso são os pilares da psicologia positiva. Eu uso a filosofia do florescimento, que é o PERMA. Emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, significado, é o meaning do M do PERMA, e realizações, achievements.
Aí eu tenho várias ferramentas ou intervenções, se a gente for falar na linguagem da psicologia, dentro de cada um desses pilares. De novo, não é o mais importante, mas ajuda. A ferramenta ajuda. O mais importante é a filosofia, você acreditar que pessoas felizes rendem mais. Só por conta disso já faz uma grande diferença. Focar na felicidade já faz uma grande diferença. Mas o que eu faço? Eu primeiro faço um alinhamento de valores. Vamos lá descobrir quais são os seus valores, vamos debater sobre como é que isso está alinhado com os valores da empresa, e eu faço isso em grupo. Eu estou o tempo inteiro confrontando ou eu estou discutindo crenças, porque às vezes a gente tem nominalizações, a gente tem deleções na nossa fala, então o tempo todo eu estou usando programação neurolinguística para corrigir habilidades de comunicação. Eu uso Life of Mouths, eu uso metamodelos, eu estou o tempo todo tentando entender qual é a diferença dos tipos de comportamento que existe, eu descubro quais são os drivers de motivação, eu converso sobre inteligência emocional, eu converso sobre princípios de persuasão, a gente dá ênfase ao autoconhecimento, identificação do eu, inteligência emocional, estilos de liderança, alguém tinha perguntado sobre isso também, sobre a diferença de liderança paternalista e humanizado. Para mim, a diferença é que paternalista é um estilo de gestão, segundo Daniel Goleman, e a gestão humanizada é uma filosofia, então é diferente o nível. Eu faço testes sobre felicidade, sobre o que é felicidade. Eu estimulo as pessoas a praticarem savoring, satisfação, roda de satisfação, resiliência. Nossa, eu posso listar aqui umas 100 ferramentas, se o tempo deixasse, mas faço testes de linguagem de valorização, feedback, assumindo o papel do avaliador, chunking, arquétipos. Nossa, mas tem tanta coisa que dá para fazer. E respondendo a Lorena, Lorena, é de graça, tá? É de graça. Fazer pessoas felizes é de graça. Custa muito menos do que ficar investindo em treinamentos pesados de técnica de gestão. É de graça. Mas se quiser, depois eu posso dar uma lista de todas. Muito bem, e você não extrapolou o seu tempo, gostei de ver. Né? Seria doutora Maria Isabel, então... Seria tranquilo eu dizer, faço do Eduardo as minhas próprias palavras e encerrou a questão. Mas eu vou ser eu não tenho esse mesmo conhecimento aprofundado que ele tem, e, portanto, eu vou traduzir de uma forma assim, bem simples, né? Acho que os pilares da gestão humanizada são a observação das necessidades das pessoas, observar as necessidades. Depois, fazer uma comunicação eficaz. Quer dizer, não adianta de nada observar as necessidades dos envolvidos se eu não tenho uma comunicação eficaz para que isso se traduza em alguma outra coisa, né? Eu tenho também que investir em criação de laços entre as pessoas, né? Entre os colaboradores, entre as lideranças e os colaboradores, naquele processo, ou naquela tarefa, ou no seu dia a dia. E depois de tudo isso, fazer aquilo que pode ser entendido como uma avaliação, é adequar os processos às necessidades que a gente observa. Então, esses eu acho que são os pilares da gestão. De nada adianta eu observar, eu me comunicar e eu manter um processo inadequado. Então, eu tenho que tentar adequar os processos às necessidades dos envolvidos. Parece que isso é uma receita mais filosófica, e é mesmo, né? Porque, na prática, eu vou ter que usar aquelas outras ferramentas que foram dadas aqui, e no nosso caso a gente usa uma ou outra, né? Para poder fazer essa observação, fazer essa comunicação, fazer correção de processos, né? Criar essa intimidade. Houve um desafio na nossa escola, estou no tempo, né, Humberto? Houve um desafio na nossa escola que foi o seguinte, uma das avaliações do MEC falava em meio ambiente. E assim, nós ensinamos saúde, gestão, e meio ambiente é um dos nossos valores, mas não é uma prática. Então, uma dessas comissões
se saiu com a seguinte ideia: e se nós catalogássemos as árvores do campus? E quem que fez isso? Ideia antiga, esperando um botânico. Não. Criou-se observou-se a necessidade para o desempenho da tarefa ou para as pessoas participarem dessa tarefa, comunicou-se exatamente qual era o problema e o que cada um podia fazer, isso foi espontâneo. E classificamos as árvores de um dia para o outro, geramos, inclusive, as plaquinhas, né? E aí, a partir daí, mudamos o rumo da nossa orientação de meio ambiente. Eu não quis dar um exemplo pessoal, né, de tudo isso focado em problemas de pessoas dentro do processo, porque não caberia. Mas eu acho que é isso. Gestão humanizada está baseada nesses pilares: observação, comunicação, interação e readequação. Excelente. Doutora Marisabel, muito obrigado. Eduardo, também obrigado pela sua colocação dos pilares, né, para se construir uma gestão de pessoas mais humanizada. Eu queria, antes da gente encerrar, dizer que tivemos pedidos aqui que estendêssemos o nosso webinar de hoje, porque o assunto está muito bacana, as pessoas estão elogiando muito, outros colocando para a gente aqui que deveria ser aberto para todo mundo, mas aí a gente ia estourar o web, aí não ia ter para ninguém, com certeza. Com uma dupla como essa de debatedores, a gente ia arrebentar aqui todos os índices de audiência, né? Mas a gente promete tentar, vai para a nossa página do YouTube, então vai estar disponível para toda a comunidade, acadêmica e não acadêmica, que esteja interessada em nos conhecer e nos ouvir sobre o tema. Muitos elogios à participação de ambos, doutora Marisabel, meu querido amigo Eduardo Félix, assim, elogios dos mais, né, gabaritados. Se eu for ler aqui, vão achar que aí sim que eu quero aumento de salário, então eu não vou lê-los, né, mas sinta-os em vossos corações, tá? Porque são muitos elogios mesmo, e eu ratifico cada um desses que foi escrito aqui. Algumas falas muito bacanas que eu dou uma passada rápida, né? A questão, a Juliana Jordão, que foi nossa aluna também na fase, colocando que o que importa é que a gente seja feliz, fazer o trabalho com amor, enfim, outras questões. Aqui um colega, né, a professora Luciane Batista, dizendo que pena que vai acabar, né, mas a gente só conseguiu contratar os convidados por 2 horas, né, então não tem como, professora Luciane. A senhora, como organizadora, podia ter pago um pouquinho mais para eles, efetivamente, né? Muitos elogios, mais uma vez, a todos os temas debatidos, com a propriedade que foi debatido. Maria Tereza Mira, colocando para a gente aqui, é fundamental que tenha em mente a humanidade nesse processo de gestão de pessoas mais humanas, ser solidário à dor e ao sofrimento do outro, como gostaríamos que o outro também fosse para conosco. Foi uma das pontuações e ponderações que ela fez para a gente aqui. Então, ele tem uma infinidade de perguntas que depois eu vou pedir ao nosso pessoal da comissão de organização do evento que disponibilize para vocês. Se achar relevante, evidentemente, a gente pode fazer um compilado de perguntas aqui para reduzi-las e a gente depois devolve às pessoas que nos fizeram essas colocações para ter o seu retorno efetivo. Bom, da minha parte, eu antes de encerrar oficialmente, eu queria dar um depoimento, porque quando a gente fala de gestão de pessoas humanizada, eu aprendi muito aqui com o doutor Isabel e com o Eduardo Félix. Eu, particularmente, tive um dos momentos, e quando a questão da gestão humanizada, acho que ela transcende qualquer literatura, ela transcende qualquer elemento, e tem aqueles que são imperceptíveis para quem está no topo, né? No caso da nossa direção, no caso da nossa presidência, enfim. Então, a fase me proporcionou um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Não foi como professor, mas foi nos corredores da faculdade. Né? Para quem não sabe, meu pai foi médico, muitos anos aqui em Petrópolis, a minha família também é toda do Rio de Janeiro, mas eu já sou radicado aqui há 47 dos meus 51 anos de vida. E pelos corredores da faculdade, uma aluna nossa do curso de Gestão de Recursos Humanos, né, que infelizmente não está conosco nesse momento no curso, por questões de ordem pessoal, ela me perguntou: você é filho do doutor Humberto? Meu pai também se chamava Humberto. Evidente, né? Eu sou filho do doutor Humberto, só podia ser Humberto, claro. Né? Eu falei assim: sou. Né? Ela falou assim: eu trabalhei com seu pai.
Eu falei, cara, quando eu lembro disso eu fico arrepiado por esse momento. Né? E quando ela falou isso, ela chorou e eu chorei no meio do corredor da faculdade e ninguém entendia nada, doutora Isabel. Então, Edu, olha que situação. Mas foi um dos momentos muito mais emocionantes da minha vida, poder ter conhecido alguém que trabalhou com o meu pai, que já deixou esse plano físico aqui há praticamente 40 anos. Né? Eu tinha 12 anos quando ele foi cuidar de outros doentes em outros locais, que eu não posso ter acesso, infelizmente. Mas foi de uma emoção muito grande, só uma instituição de ensino, naquele momento, naquela hora ali, me proporcionou, então eu me sinto muito feliz por causa disso. Eu acho que o senso de humanização, né, sem perceber, a faculdade fez por mim uma coisa que se eu tivesse na rua, fatalmente não teria acontecido. E antes da gente encerrar efetivamente, eu já agradeço muito a doutora Isabel pela participação, ao Eduardo Félix pela participação. Eu queria compartilhar com vocês, muito rápido mesmo, um pequeno texto que eu recebi pela internet. O texto está atribuído a uma autora chamada Wendy Luce. Eu não fui fazer checagem do autor, por autor me parece que é uma jornalista radicada em Londres, mas se alguém conhecer a fonte depois pode me corrigir. O texto diz assim: somos melhores quando somos humanos. Somos humanos quando deixamos o ego, a vaidade e a ganância de lado e nos limitamos mais ao sentir. Como você faz os outros se sentirem? Como suas atitudes e pensamentos têm feito você se sentir? Como anda a sua humanidade? É importante lembrar que não é só a imunidade baixa que pode nos adoecer. Falta de humanidade também mata, aos poucos, e às vezes mata até em vida. Então, além das vitaminas para o corpo, não nos esqueçamos de suplementar a alma. Gentileza, amor e empatia em doses altas, e quando não for possível amar, que seja mandatório o uso do respeito. Respeito não é concordar, conviver ou aceitar o que não te faz bem. Respeito é só respeito e pronto. Então, quando puder fazer ou oferecer muito, seja pelo menos um pouco mais humano. Com essa passagem dessa autora, eu agradeço imensamente a doutora Maria Isabel, mais uma vez, agradeço ao Eduardo Félix, amigo querido, agradeço à professora Luciane Batista pelo convite de poder ter mediado esse encontro Unifase RH, que surgiu de uma visita que nós fizemos na BRH há um ano com a turma do terceiro período do curso Tecnólogo Gestão Superior em Recursos Humanos da Unifase. Agradeço muito à equipe da Extensão pelo apoio, em especial a equipe da comunicação, Fernando Incansável, conosco aqui também. Meus agradecimentos a todos, sem exceção, aos nossos participantes que se mantiveram efetivos e criativos até aqui. Um abraço para todos, um beijo muito carinhoso, doutora Isabel, e a gente se encontra muito em breve para dar um abraço de verdade. Né? Todos muito abraçados. Obrigado. Obrigada.